A igreja está nas Obrigado, tuas pastor. mãos. Amém? Shalom, povo de Deus. Aquele que te escolheu, continua escolhendo gente. Nós temos criado um hábito religioso que nós aceitamos Jesus. Mas ele disse, não foi vós que me escolheste. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E quando o vosso fruto permanecer, pedireis o que quiseres e ele vos dará. E eu quero falar um pouco sobre unção sacerdotal essa noite. E eu sei que Deus tem algo para nós de especial. Foi nos dado essa incumbência e eu quero falar um pouco sobre isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, primeiro no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Você sabe que para nós, às vezes até arrumarmos um emprego, ou às vezes até arrumarmos uma agenda, as pessoas quando querem fazer agenda, ou querem que eu ajude eles a fazer agenda, às vezes eles passam um currículo tão grande, tão grande, tão grande, mas o currículo não carrega unção, o currículo não carrega glória, o currículo não carrega presença. E no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo tem algumas coisas que ele coloca a respeito de nós. Ele diz no versículo 25, 1 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 25, ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Diga, loucura de Deus e fraqueza de Deus. Sabe qual é a loucura de Deus? Escolher alguém que nem eu não me escolheria. Eu tinha poucos dias de fé, Deus começou a levantar profetas e falar que tinha algo para mim. Eu mesmo não me escolheria. Sabe qual é a fraqueza de Deus? Ele gosta de gente. Por mais ruim que a pessoa seja, Ele sempre vai trabalhar para transformar aquela pessoa. A pessoa pode ser mau caráter, bandido, ladrão, mas quando creu nele, quando aceitou a escolha, Deus gosta de gente. Essa é a fraqueza de Deus, né? Você sabe que tem gente que você não gosta dele e não quer ficar nem perto. Deus gosta dele. Por isso que às vezes quando a gente fala assim, Deus não é gente, não. Ele gosta de gente. É uma fraqueza de Deus. E ele diz assim, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. E então ele traz uma clareza sobre a escolha de Deus. Ele diz, vede irmãos, sobre a vossa vocação. Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. E quando o apóstolo Paulo escreveu esse Efésios 5, sobre o corpo, sobre a igreja, sobre a figura da esposa e da igreja, e de Cristo e a igreja, do esposo e marido, quando ele fala sobre a igreja, ele diz assim, que ele nos chamou para ter um cuidado da igreja. Ele disse 3 coisas que ele queria. Ele falou assim, eu não quero ruga, eu não quero mácula, e eu quero que ela seja apresentada gloriosa. Diga comigo, igreja gloriosa. Então todo homem, toda mulher que tem um chamado, tem uma responsabilidade. Ele tem uma obrigação, ele tem que tirar a mácula da igreja. Ele tem que conduzir a noiva de uma maneira que ela é sempre uma menina. Você já imaginou se você se correspondesse por carta com alguém, você que é homem, e quando você chegasse para casar, era uma senhorinha já de 100 anos enrugada? Você ia ter problema, não ia? E quando a igreja é renovada todo dia, renovada pela adoração, pelo jejum, pelo arrependimento, pela palavra, ela é sempre uma menina para Deus. É a menina dos olhos dele. Ele não está noivo,
de uma senhorinha de 100 anos. Ele está noivo de uma jovem, amém? Você pode até ter 100 anos de idade, mas Deus quer te ver como uma menina. E essa função, ela é uma função do sacerdote. Manter a igreja sem ruga, manter a igreja sem sujeira. Sujou, tem que tirar. Sujou, tem que limpar. Essa sempre será a função do sacerdote. Ele não exigiu muito. Ele não exigiu muito. E antes de eu ler a palavra de novo, eu queria fazer uma pergunta. Qual é dos homens aqui que vai ser ungido hoje? Você é um? Não, já? Você é um? Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é seu nome? Josemar. Você permitiria sua esposa viajar comigo no Brasil assim um mês? Só eu e ela? Não? Sabe o homem. Mas não é isso que eu queria te dizer. Ele confia a noiva dele para você. Você não confia dele para mim. Ele confia. Neivar, ele confia a noiva dele para você. Jonatas, ele confia a noiva dele para você. Vocês que vão ser ungidos hoje, ele confia a noiva dele para você. Ele confia a noiva dele para você. Ele confia a noiva dele para você. Você não confia sua esposa para mim. Ele confia. E Tiago, quando entendeu isso no capítulo 3, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestre. Por quê? Porque receberemos mais duro juízo. Ele está falando de uma medida de juízo. E então quando ele fala do sacerdócio, ele diz: olha, o juízo com o sacerdócio vai ser mais duro. Vai ser mais duro. E nós estamos vivendo um tempo onde grande parte do sacerdote está desistido. Foram engolidos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela mídia, pelo YouTube. Foram engolidos pelas coisas do mundo. Eles não têm mais tempo na palavra. Antes de vir para o culto, eles dão uma folhadinha na Bíblia e: opa, já estamos indo. E nós estamos vivendo um tempo de dificuldade com o sacerdócio. Muita dificuldade com o sacerdócio. E a igreja caminha para um lugar que eu chamo de batalha final da glória da segunda casa. A glória que há de ser revelada a esses tempos pelo arrependimento, pela adoração e por um avivamento que está vindo. Eu vejo que muitas igrejas não esperam um avivamento. Eles pensam que vai haver um rapto, vai haver, como é que diz assim, Jesus vem buscar um povinho porque está sofrendo aqui. Ele vem buscar uma igreja poderosa. Ele vem buscar uma igreja gloriosa, agindo. Olha, o que aconteceu na igreja primitiva é só um sinal do que vai acontecer nesses dias através da igreja. A primeira aliança teve duas glórias. Numa delas Salomão orou e entrou uma grande nuvem. Nem os sacerdotes ficaram de pé. Na segunda casa, quem entrou foi o próprio Jesus nos braços de Maria. A igreja primitiva teve uma glória. Até a sombra de Pedro curou. A igreja, a glória da segunda casa, porque a primeira aliança é a sombra da segunda aliança. Está vindo uma glória. Compensa se separar, compensa buscar, compensa madrugar, compensa permanecer, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. O profeta Isaías diz assim, que as trevas cobrem a terra. E é uma verdade, esse tempo está acontecendo. Mas a igreja, ele diz assim, sobre ti, igreja, vai nascendo a glória de Deus. Quanto maior trevas, maior glória que Deus vai derramar, porque Ele vai separar. Ele diz, vereis a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. E a diferença vai aumentar em uma intensidade nos próximos anos. Algo glorioso, algo poderoso vai acontecer. Abra a tua Bíblia em Levíticos capítulo 8. Levíticos capítulo 8 fala da unção de Arão e dos filhos de Arão. Versículo 6, 8, 6, diz assim: e Moisés fez chegar Arão e seus filhos, os lavou com água. É uma figura de
ser limpo pela palavra. E lhes vestiu a túnica, cingindo com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre eles o éfodo e cingiu com o cinto lavrado do éfodo, e apertou com ele. E dispôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os vasos, como também a pia e a sua base. Depois derramou azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os seus filhos, os filhos de Arão, vestiu-lhe as túnicas, cingiu o cinto, apertou as tiaras como o Senhor ordenara. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e degolou Moisés e tomou do sangue dele com o seu dedo, pôs as pontas do altar em redor e aspergiu o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e santificou-o para a expiação dele. Depois tomou toda a gordura que estava na fressura e o redenho do fígado e dos rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Deixa eu ver para onde eu vou dar um pulinho lá para frente, versículo 30. Versículo 30 diz assim: e tomou Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão, sobre as suas vestes, sobre seus filhos, e sobre a veste dos seus filhos, e com ele santificou Arão as suas vestes, e os filhos e as suas vestes. Agora eu queria ir contigo lá para Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Do versículo 16 em diante, diz assim, versículo 15: não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Diga comigo: por eles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Hoje um pastor entrou em contato comigo e ele me disse assim: eu não consegui 7 pessoas na minha igreja para fazer um grupo. Eles não querem jejuar. E eu disse para ele: quanto tempo faz que você jejua? E ele disse assim: desde que eu te conheci, mas faz pouco tempo. Eu falei: continua jejuando. Para jejuar um dia por semana, ele tem uma igreja razoável. Falei: porque você viveu uma vida e gerou eles de uma maneira. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Gálatas, capítulo 4, no versículo 19, ele diz assim: filhinhos, por quem outra vez eu sinto dores de parto. Ele tinha que gerar aquelas pessoas pela intercessão, pelo jejum. Ele tinha que entrar numa condição de fazer aquela igreja caminhar outra vez. Ele estabelece aquela igreja numa condição espiritual, e você vai ver que ele fica bravo com alguns legalistas que foram lá falar de legalidade. E ele chega expor no capítulo 2 que ele tinha repreendido Pedro na cara, porque começaram a colocar os dogmas, os costumes, as coisas judaicas dentro da igreja, as filosofias judaicas, começaram a colocar aquelas coisas dentro da igreja, e a igreja estava voltando a ser uma igreja de rituais, não de princípios. E ele diz: eu torno sentir dores de parto. Eu tenho que gerar essa igreja de novo. Era uma igreja que estava gerada, mas que o sistema engoliu ela, e agora ela tinha que ser gerada outra vez. Outra vez eu estou gerando vocês. Ele já tinha gerado eles. Ele diz: eu torno a entrar numa dimensão de gerar vocês. Quando eu comecei a fazer discípulos,
eu gostava de fazer sinais. Demais, eu fazia sinais todo dia. Teve um dia, eu vou contar uma história que foi um milagre que eu fiz, não foi Jesus não. Chegou uma mulher lá em casa e eu orei por ela. E ela endemoniou, expulsei o demônio dela. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos. No outro dia ela me ligou e falou: você pode vir orar na minha casa? Eu chamei um moço que chamava Marcelo. Vamos lá? Pegamos uma bicicleta cada um e descemos, era longe. Era uns 5 quilômetros, 6, fomos lá. Quando eu cheguei na porta da casa dela, que eu botei os pés, eu falei: paz seja nessa casa. Caiu a mãe e a filha endemoniada. Como a filha já tinha endemoniado umas quantas vezes, e a senhorinha era da cabeça branca, eu fui logo cuidar da mãe, né? E a mãe manifestou um demônio e ficava fazendo assim. Eu nunca tinha visto a mãe dela. Então nós expulsamos o demônio e um braço abriu, e outro braço não abria. E eu comecei a esfregar álcool, óleo, e orar, e esfregar, e orar, e fui abrindo aquele braço dela, e fazia assim com a mão, e fui abrindo, e fui abrindo. Daí um pouco ela falava assim: mas está doendo muito, pastor. E eu falava: calma que o diabo está saindo, né? Esse tempo eu tinha 3 anos de crente, que eu comecei uma igreja, eu não tinha 3 anos de crente. Então aconteciam umas coisas estranhas. Quando nós depois agora, a mãe ficou ali, disse que o braço estava doendo muito, e ela fazia assim, abria o braço e fazia assim, e ela olhava para aquele braço. Quando a filha sai do coma demoníaco, ela falou assim: Jesus curou minha mãe, Jesus curou minha mãe. Eu falei: curou do quê? Minha mãe tinha dado derrame e o braço dela era encolhido. E eu não sabia. Aí eu falei: Jesus, pelo menos a metade desse milagre é meu. Mas eu usei o nome de Jesus. Sai, Satanás, solta esse braço. E nós esfregava a irmãzinha de todo lado. Ela: ai, está doendo. Eu falei: não, sai, Satanás. Ela estava meio endemoniada, meio não. E nós fomos abrindo dedo por dedo. Nós soltava, a mãozinha voltava e nós puxava de volta, virava para trás, né? E esse milagre foi às minhas custas. E eu falei: rapaz, né? Depois uma outra vez nós tentamos fazer isso num discípulo do Bertelli, não deu certo não, né? Mas daí eu já fiz um milagre assim. O cara chegou todo tortinho, eu falei: vamos dar uma orada por ele aqui. Aí eu e um pastor fomos fazer, mas nós até abríamos a mão dele, mas fechava. Mas esse dia, a mão dela, é muito difícil uma pessoa que sofreu um AVC, a pessoa ter, não, ela ficou normal. Ela andava normal e a mão dela ficou normal, né? Mas se eu soubesse que ela tinha AVC, talvez eu não tinha feito. Foi um negócio assim. Aí eu falei: Jesus, vamos rachar esse milagre aí, me dá a metade dele aí, né? Você fazer um milagre sem saber. Eu pensei que eu estava tirando um demônio, e eu gritava: demônio de morte, e todo tipo de demônio que eu gritava vai saindo, e eu soltava o bracinho e voltava até que o braço dela ficou. E a filha dela estava lá: pode falar, expulsemos o demônio da filha. E a mãe falou assim: oh Sônia, ó minha mão, Sônia. E ela começou a chorar: Jesus curou minha mãe. Eu falei: curou do quê? Curou do quê? Não, minha mãe tinha muitos anos que deu um derrame, o braço dela era encolhido, a mão era fechada. E você sabe que Jesus é bom demais para a gente. Ele faz umas coisas assim, mas depois eu descobri que se eu soubesse não tinha acontecido aquilo, viu? E aqui Jesus diz assim: eu me santifico para você ser santificado. Quando eu comecei a fazer discípulos, aglomerou muitas pessoas por causa de sinais. Mas aqueles crentes eram ruins, eles não davam dízimo, eles não davam oferta, eles murmuravam. Pensa numa crentaiada, sabe aquela crentaiada de uma cidade que fica rodando as igrejas tudo, e aí chega um cara novo, pregando, expulsando demônio. Eles aglomeraram e foram para a minha igreja. E eu, quando vi aquele povo chegar assim, eu estou feito, né? Poucos iam na cidade, eu estava com a igreja com uns quase 80 crentes. E aqueles crentes foi me incomodando, foi me desgastando, me desgastando, me desgastando. Eu fui acabando minhas forças. Eles até os que eu tinha ganhado, em vez de andar no meu ritmo, já estava andando no ritmo deles. E um pessoal me deu uma oferta legal lá, uns fazendeiros, e eu fui para Cuiabá e comprei um monte de livros. E eu comprei a literatura do João Bevelli, estava começando a andar no Brasil. Se você quer uma literatura boa, se você quer ser um sacerdote, a literatura do John Beverly é uma das melhores literaturas que tem hoje para ajudar você a pastorear. Qualquer livro dele é bom. Existem um que são melhores. Esse livro chama Unção Profética. Tem um vaso de óleo derramando óleo na capa dele. Não sei agora quando ele
eles refazem o livro, mas eu acho que a capa é a mesma. E eu estava um dia de joelho. Irmãos, eu estava xingando aqueles crentes. Hoje eu me deparei com um texto que Moisés falou em Números 11. Ele falou assim: Senhor, você quer acabar comigo? Você quer me destruir? Moisés falou isso para Deus. E hoje eu lembrei disso porque eu falei isso para Deus. Deus, você trouxe esses crentes para mim. Quem trouxe foi o diabo, não foi Deus não. Mas ele estava causando tanta pressão em mim, tinha tanta infantilidade em mim, e chegou num lugar que as minhas forças acabou, a pressão estava na mente, que eu já estava pensando era tomar umas cachaças para ver se aliviava. Não conta para ninguém não. Nesse tempo teve um dia que eu tinha tanta pressão, sabe o que eu fiz? Eu fui e comprei 1 litro de vinho e bebi de uma pancada. Desliguei o celular e falei para a mulher: não mexe comigo, que eu não estava nem conseguindo dormir mais. Tomei 1 litro de uma pancada. Aí Deus falou comigo: faz um propósito, não beber vinho, senão você vai virar cachaceiro. Mas não tinha quem orava por mim, eu não estava conhecendo ninguém, eu não tinha meu pastor ainda. Depois que eu conheci meu pastor, o que eu ia fazer? Eu falei: tomei uma garrafa de vinho, vinho doce, desses vinhos que é uma cachaça terrível. Tomei de uma pancada, não dei nenhum gole para minha mulher. Comprei 1 litro e tomei, eram umas 5 horas da tarde. E falei: eu não vou mais falar com ninguém hoje. Ela falou: por quê? Eu falei: eu tenho que dormir. Entrei para o quarto, tomei aquele vinho e dormi até as 9 do outro dia. Aí eu recuperei minhas forças. Mas foi só uma vez, irmão, que eu fiz isso como pastor. Depois eu aprendi a orar. Só que quando eu comprei aqueles livros do John Bevere e outros livros, eu comprei uns 30 livros bons de uma vez só. Era uma meia-noite, eu estava xingando aqueles crentes. Eu vim para ser pastor, eu não vim para ficar louco. Eu falava para Deus: esse povo vai me deixar louco. E eu falando: eu não aguento esses crentes catarrento, rebelde. Esses crentes não valem nada. Mão de vaca, não dizima. Ruim de oferta, dão o pior. E eu estava falando assim, eu estava assim desesperado. E Deus falou comigo: põe-te em pé. E eu fiquei de pé. Ele falou assim: pega esse livro. E quando eu levei o dedo, ele falou: esse aqui. Eu falei: esse? Ele falou assim: esse. Mas eu não fui lá ler o índice. Quando você vai ler um livro, eu leio o índice, leio o prefácio. Não, eu abri o livro. Eu abri o livro que nem você vai abrir para ter uma palavra. Eu abri o livro. Deus falou: lê esse livro. Eu abri o livro e comecei a ler. Na página que eu comecei a ler estava escrito assim: pastor, se você tem uma igreja e os crentes são rebeldes, não dizima, não oferta. Eu parei, eu chorei, eu falei: meu Deus, é o livro que eu precisava. Eu precisava desse livro mesmo, obrigado Jesus. Ele foi falando uma página inteira falando daqueles crentes assim. E os crentes que ele falava naquele livro era aquela crentaiada rodada que estava desgraçando até os meus agora que eu tinha ganhado para Jesus. O negócio estava esquisito. Depois que ele falou tudo de como eram os crentes, eu falei: achei meus crentes aqui. Não é só eu que estou com esse problema. Na outra página eu virei a página e ele falou assim: pastor, não desista. Seus crentes é a sua fotocópia, seus crentes é a sua fotografia, seus crentes são igualzinho você. Se você não presta, eles não prestam. Se você é ruim de oferta, eles são ruins de oferta. Se você é ruim de dízimo, eles são ruins de dízimo. Se você é ruim de oração, eles são ruins de oração. Se você jejuma pouco, eles jejuam pouco. E eu li tudo aquele livro aquela noite, nem dormi foi. Mas depois eu botei ele atravessado atrás dos outros, para ninguém ver, para nem minha esposa ler. E quando eu terminei aquela oração, eu falei: Senhor Jesus, obrigado pela igreja gloriosa que você me deu para pastorear. Eu já vejo assim. E eu mudei minha oração. E mudei minha oração de madrugada. Eu levantava até então às 6, eu comecei a levantar às 5. E depois eu comecei a levantar às 4. E agora eu levanto às 3. Então eu comecei a fazer jejuns prolongados. Chamei minha esposa, deixamos um casal cuidando das crianças e nós armamos uma barraca lá no meio de uma mata. E ficamos lá 21 dias, levamos café e chimarrão, mais nada. Foi o primeiro jejum prolongado que nós fizemos. Começamos a ter tempo maior de adoração. Começamos a pegar aquele povo com os carros velhos, com as caminhonetas que nós tínhamos, era pouco, e nós ia para o monte. E dali uns dias vinha alguém: pastor, eu fiz isso, confessando os seus pecados, e começou a acontecer um mover de Deus.
Mas o problema era eu. O problema era eu. Então quando eu estou com um problema, antes de eu resolver o problema, eu vejo se o problema não está vindo de mim. Porque nós continuamos morando num corpo que é carne. Nós continuamos morando num corpo que é carne. E assim como Moisés santificou as vestes, e hoje não fala dessas vestes, fala das vestes espirituais. Em Apocalipse 19:8 diz que as vestes de linho fino são os atos de justiça, a maneira que fizemos justiça aqui na terra, a maneira que cuidamos do pobre, a maneira que cuidamos da viúva, a maneira que caminhamos com os nossos princípios financeiros, dízimo, oferta, primícia e às vezes em quando um sacrifício ou uma oferta com propósito que é levantada. Tudo isso vai sendo contabilizado num caminho de justiça. E Jesus disse em Mateus 6:33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então quando nós buscamos a justiça, Ele começa a acrescentar, as coisas serão acrescentadas. E grande parte do sacerdote, ele tem a mente focada nas coisas, não na justiça. E todas as pessoas que estão focadas nas coisas, eles têm falta das coisas. Mas quando eles compreendem o caminho da justiça, porque acrescentar significa colocar algo sobre algo. Você só pode acrescentar uma cadeira aonde já tem uma cadeira. Então você vai acrescentando e empilhando ela. Então aonde tem um caminho que você buscou o reino e você buscou a justiça, agora você vai ver Deus acrescentar as coisas, Deus colocar as coisas. A igreja que foi tomada pelo Vaticano, levada para o Vaticano, que foi tomado pelos reis de Roma, para a linhagem de César, roubou muitas coisas. E hoje esse mesmo espírito continua roubando. Grande parte da igreja ela está meio vaticanada, está ligada a Roma. E grande parte dos sacerdotes eles caminham mais em princípios do Vaticano do que do corpo de Cristo. E Deus está fazendo algo de novo. Deus está levantando um sacerdócio para santificar a igreja. Deus está levantando homens e mulheres de jejum, oração e arrependimento. E deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível você ser de oração e de jejum e você não se multiplicar. É impossível. Em qualquer lugar que você viver no Brasil, se você for de oração e jejum, Deus vai multiplicar você. Dali uns dias tem mais alguém orando e tem mais alguém jejuando. Volta comigo lá para Números capítulo 11. Não vai tentar fazer milagre que nem eu fiz não, que acho que só deu certo aquela vez, viu? Talvez você vai aí num lugar e vai querer fazer um milagre e não vai dar certo, né? Eu fui o único e eu tinha 3 anos de fé quando eu fiz aquele milagre que eu não sabia que a mulher estava com problema. Aqui em Números 11, versículo 11, Moisés diz assim: e disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça diante dos teus olhos? E puseste sobre mim uma carga de todo esse povo. Eu concebi eles. Porventura todo esse povo, eu gerei eles, para que me dissesse que eu levasse no colo, como aio leva uma criança, a terra que jurasse aos seus pais? Moisés não estava meio desesperado esse dia aqui? Eu pari esse povo, eu sou mãe desse povo, eu não estou aguentando esse povo. Diga comigo, não estou aguentando esse povo. Versículo 16, disse o Senhor a Moisés: chama-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves.
Ele estava debaixo de uma pressão. E o que ele precisava? Ungir mais homens para poder levar a carga do povo. E ele estava numa pressão tão grande que ele falou: eu não parei esse povo, você me deu esse povo, você está bravo comigo? Você quer acabar comigo, Deus? Era essa a conversa dele com Deus. Ele falou: escolhe 70. Escolhe 70 dos anciões. Versículo 25 diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, e depois não profetizaram mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome de outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam lá no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus servos jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe eles. Porém Moisés disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse do seu espírito. Está com ciúme? Vai ter para você também. Tem óleo para você, tem unção para você, tem poder de profecia para você. Não precisa ficar com ciúme. Interessante que ele chamou 70. 2 não vieram. O pastor chamou 7 homens, um está viajando. Mas na hora que derramou a unção sobre esses aqui, aqueles que tinham ficado lá longe, o poder de Deus pegou lá, porque eles estavam na lista do pastor Moisés. Eu não sei se é um desenho, mas eu estou vendo um desenho profético aqui. Se prepara para a notícia que esse teu discípulo vai dar, porque o poder de Deus vai pegar ele essa noite onde ele está. As pessoas têm muito de usar um versículo só. Eu estou à porta e bato, se alguém abrir, e se não abrir, ele mete o pé e entra também, viu? Ele está no controle, porque foi Ele que te comprou. Nós temos propriedade particular dEle. Às vezes gente que falando que Jesus é muito educado. Não, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e do jeito dEle. Esse dia Ele resolveu ungir quem não tinha vindo no culto. E chega, não veio 2 que era para ser ungido. E na hora que Ele faz o ato profético de tirar, diga comigo, tirar do líder e colocar sobre os outros. E continua sendo desse mesmo jeito. Sabe por quê? Para os discípulos ter o coração do líder. Nós recebemos do Espírito de Deus no nosso espírito. E a convicção que vem sobre o líder, e a motivação de trabalhar assim, quando alguém não se submete, é porque ele não recebe do manto do líder. Eu estou aqui para falar de unção, mas o Espírito que é impartido não é de mim para vocês, é do Neivar para vocês, porque está falando de uma igreja local. Porque eu não vou pegar do teu espírito. Ué, Deus não era espírito, não podia vir ungir cada um particular? Não, Ele estava formando uma equipe para cuidar, para tirar o peso do pastor. Na igreja primitiva, você vai ver que eles tiveram que ungir diáconos. Por quê? Porque as situações que estavam acontecendo de serviço estavam tirando Pedro e a equipe dele da oração, da palavra e do jejum. Então eles separaram diáconos cheios do Espírito Santo e de boa reputação para cuidar, fazer muitas coisas. Separou pessoas por quê? Para nós ficássemos na palavra. Aqui Moisés diz: olha, eu vou pegar da unção que está em você. O mesmo mover que está no líder, eu coloco nos liderados. Isso chama-se transferência de unção, transferência de manto. Mesmo que do manto que está sobre mim veio sobre ele,
Porque a igreja teve uma modificada muito grande depois que nós nos conhecemos. Mas na igreja local não trabalha o manto que está sobre mim. Na igreja local trabalha o manto que está sobre o noivário e a casa dele. Moisés precisava de alguém que ia servir ele. Quando ele não pudesse lá, você atende isso, você atende isso. Então você passa a ter uma linguagem só. Quando um discípulo, um pastor, dá um conselho, e aquele conselho é totalmente contrário ao conselho do pastor, aquela pessoa não está na mesma motivação, não tem o mesmo coração e não está debaixo do manto do líder. Quando a pessoa está debaixo do manto do líder, as pessoas às vezes falam com um discípulo meu, quando eu era pastor de igreja local, e eles diziam, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Mas discípulo novo, com 2, 3 anos de fé, que já estava pastoreando comigo, aí eles vinham e eu falava a mesma coisa. Ele falou assim, o Denivaldo te ligou? Eu falei, não, porque o senhor disse tudo o que ele disse para mim. Já viu como é que funciona assim? Por quê? Porque Deus pega do manto do líder e coloca no manto do liderado. E mesmo que aquela pessoa não se move no profético, se ele precisa liberar uma palavra profética, você não precisa ser profético para se mover. É porque o apostólico e o profético está sobre a igreja. Então na hora de você se mover com uma palavra, Deus te dará uma palavra profética. Deus te dará um texto profético. Essa é a maneira de Deus. Esse é o jeito de Deus. Deus torna uma só fé numa igreja, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. A maneira de Deus é essa, de gerar um Espírito só. Então quando alguém está numa outra motivação, ele vai passar a ser Acã, ele vai passar a ser embaraço, ele vai passar a ser alguém que ele não é bênção para aquela equipe. Ele não se enquadra naquela equipe porque a motivação do coração dele é contrária. Os conselhos, eles são parecidos. Você está aconselhando, está há pouco tempo no ministério, mas você tem o mesmo conselho do seu pastor. Por quê? Porque tu tem do Espírito do seu pastor. E essa foi a palavra que Deus me deu. E eu quero falar das 3 unções de Davi, já estou encerrando. Davi foi ungido na casa do pai dele. Em 1 Samuel capítulo 16, o profeta entrou na casa de Davi, e quando ele viu Eliabe era um homem muito grande, um homem de guerra. Ele tinha ungido Saul há uns anos atrás, há uns mais ou menos 20 e poucos anos ele tinha ungido Saul. Acho que mais ou menos 24 anos atrás ele tinha ungido Saul. Mas Saul foi rejeitado pelo Senhor, porque não obedeceu a autoridade. Diga comigo, foi rejeitado, porque não andou debaixo da autoridade de Samuel. Tem um outro pecado que Saul fez? Não tem. Quando ele foi procurar feiticeira, já era nos dias de morrer. O problema é que ele não caminhava debaixo da palavra do líder. Esse era o problema de Saul. E a Bíblia diz que o Senhor o rejeitou. Ele pensava que ele podia fazer o que ele queria, sendo que a autoridade espiritual era Samuel. Você pode até pensar que você está aqui, pode fazer o que quiser. Não, mas a autoridade colocada, não tem 2 autoridades, a autoridade é o Neivar. E quando você compreende isso, e ele vai agora na casa de Jessé, e quando ele chega a ver aquele homem, ele falou assim, certamente eu estou diante do ungido. Deus falou assim, não. Samuel andou quase uns 20 anos com Eli. Samuel tinha julgado Israel agora 40 anos. Então agora ele já tinha 60 de ministério. Mais 20 e poucos, Samuel tinha quase 80 anos de ministério. Porque ele foi entregue menino dentro da casa de Deus. E era um profeta que Deus não deixou cair nenhuma palavra dele. Nenhuma palavra de Samuel caiu. Mas ele era sujeito a erro. Mas Deus não deixava ele errar. Ele não chegou e falou, estou ungindo você. Ele falou com Deus, é esse o cara, Deus? Eu estou olhando para ele, tem jeito de rei. Ele falou assim, não é não. E ele foi passando. Dali um pouco ele vira para Jessé e falou assim, você tem mais algum filho? Ele falou assim, tem um menino, está lá longe. Está lá longe o menino. Um dia eu escutei uma história
que tinha um costume em Israel, que os judeus tinham um sinete, ou era uma pedra de valor. E quando ia ter qualquer situação de festa, o pai entregava aquela pedra para o mais velho. E o mais velho tinha autoridade de fazer o que ele quisia. Ele mandava. Agora o pai: eu estou fora do serviço, vocês fazem o que devem. E então Eliabe entregou para o outro irmão aquela pedra. Aquela pedra simbolizava autoridade. E quem era autoridade tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas, de cuidar do gado, de cuidar das jumentas, de cuidar de tudo que tinha para cuidar. E a pedra foi passando. Davi era o 7º filho. Caiu na mão de Davi. O que ele tinha que fazer? Pegar o jumento e ir para lá. Pegou a harpazinha dele e foi cantar umas músicas. E pensando assim: meu Deus, Samuel está lá em casa, tem churrasco lá em casa, tem profeta lá em casa. Lá escondido, isolado. Você imagina quanta coisa passou? Você já pensou se tivesse uma casa de recuperação e às 6 da tarde deu um problema grande na casa da recuperação, e o pastor falava assim: vai lá tomar conta, meu filho, tem um problema lá, vai resolver. Davi teve que ir. Tem mais alguém? Ele falou: tem um menino. Ele chama o menino. E ele falou assim: ninguém senta, ninguém come, fica aí. Eu fico pensando, tomara que era perto, né? Daqui onde você tem aquela igreja, como é que é o... E foram buscar o menino. Eu acho que esse cara bateu no cavalo demais até chegar lá, né? Ninguém senta e ninguém come. Que figura tem isso para você? Ou, se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, ninguém toma o que é seu. As pessoas, às vezes, quando o diabo atenta para fazer política eclesiástica: o pastor colocou aquele que o pastor colocou aqui, que não é para ficar aqui, porque tem um monte de gente que ele colocou aqui que não está mais aqui. Eu coloquei pessoas em lugares, e eu precisava dele, mas quando eu vi o Deus tirou. Só fica aquele que é. Passou um monte de filhos, falou: não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais algum? Está lá o menino. E às vezes o pastor te coloca numa função que parece que não é a função que você queria. Ou, não interessa onde o pastor te colocou, no dia certo de Deus, ele te chama para o óleo ser derramado. No dia certo de Deus, ele entrega a herança. Só que quando ungiram Davi, sabe onde é que ele estava outro dia? Tocando a harpa lá no meio das ovelhas. E ele não foi promovido, ele foi levado para ser intercessor. A primeira função de Davi, depois da unção, era aliviar as pressões do líder. Você está pegando? Você está pegando? A primeira função de Davi. E olha, ele era um pouco mais nervoso que o Neivar. Umas 2, 3 vezes o líder dele queria matar ele. Mandava a lança, ele só se desviava. Mas Davi aliviava a pressão do líder. Agora o líder vai para a guerra, ele não leva Davi. O que Davi mais queria é ir para a guerra. Então Davi está mais uma vez, os irmãos na guerra, ele lá no pasto, está só adorando. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava doido para ir para a guerra. Guia-me mansamente, faz-me deitar em verdes pastos. Ele estava adorando, ele estava ministrando o Senhor. O pai dele falou: manda chamar Davi. Olha, nós fizemos uns queijos aqui, fizemos uns pão. Vai lá ver teus irmãos e trazer notícia. E Jesus estava naquele negócio. Tinha um homem envergonhando Israel por 40 dias, afrontando e zombando. E Davi já chegou e falou assim: quem é esse incircunciso? Ele sabia que ele era circuncidado e que aquele era não tinha aliança. Quando ele diz incircunciso, ele falou assim: tem que perder porque não tem aliança com Deus. Era isso que ele disse. Quem é esse incircunciso? Vai ter que ser derrotado porque não tem o sinal da aliança. E logo apareceu Eliabe e falou assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Já que... com quem ficou cuidando da igrejinha lá do interior hoje? Quem de vocês largou a igrejinha aí? Tem algum de vocês que largou a igrejinha para vir aqui hoje? Com quem ficou aquelas poucas? Ali tem um irmão que largou a igrejinha ali, olha.
Com quem ficou aquelas poucas ovelhas? E da Bíblia diz que Davi se desviava dos irmãos dele. Que tem uns irmãos que faz parte do desenho de Deus. Eles foram feitos para bater em você mesmo. Quando eu descobri isso, eu criei uma frase minha particular, que eu sou que nem clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce, mais fica firme e mais fica alvo. Faz parte do processo. Se você está apanhando, dá glória a Deus e vai em frente. E Davi falou com um e falou com outro e foi falar com Saul. Saul colocou as armaduras em cima dele e falou: tira esse negócio. Eu estou treinado diferente, eu tenho um currículo. Que currículo? Veio um urso e eu tomei a ovelha do urso. Veio um leão, eu matei o urso e depois eu matei o leão. É fichinha esse cara para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses atos heróicos de Davi, ninguém viu. Eu não sei, se eu fosse Davi, eu levava a cabeça do leão para casa e a do urso. Pelo menos isso eu fazia, né? Para mostrar para o meu pai e para os meus irmãos. Mas é ruim quando você faz uma coisa grandiosa. Tem os irmãos que batem em você, não estão ali. Os religiosos não estão ali para ver o milagre, né? Mas ele falou para Saul: olha, eu tenho experiência de desbancar adversário. Eu tenho experiência. Eu sou separado de Deus. Eu tenho uma unção sobre mim. Chegou a minha hora, deixa eu ir. E Golias caiu. E o ciúme veio no líder. E Davi passou por um processo e teve que fugir, que eu chamo isso de tratamento. Por 2 vezes Deus colocou, Saul falou: quer matar ele? Davi, pode matar. Mas ele tinha sido discipulado por Samuel, e Samuel ensinou ele muito bem: não toqueis nos meus ungidos. Cuida dele, cuida do ungido, deixa Deus que trata. Por 2 vezes, ele testou ele uma vez e testou ele a segunda vez. Agora ele estava aprovado. E lá em 2 Samuel capítulo 2, Davi consulta o Senhor e ele vai para Belém, para aquela região ali, para o Monte Hermon. E vêm os líderes da tribo de Judá e ungem Davi a segunda vez rei sobre si. Passou 7 anos. 2 Samuel capítulo 5, reúne todos os líderes de todas as 12 tribos de Israel, e eles ungem Davi pela 3ª vez. Diga comigo: a primeira vez, tratamento. 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 Então você que vai ser ungido, se você levar um esfolão assim meio forte, um tranco meio forte, porque quando você leva um tranco, geralmente o coração se azeda. Não é assim? Quando o teu líder diz uma coisa, eu sei porque eu tenho um líder, eu já levei muito tranco. Estou levando menos tranco do meu pastor, mas eu levei uns trancos feios. Meu pastor é o Dr. José Rodrigues, presidente da Missão Cristã Mundial. E algumas vezes levei tranco por gente que fez fofoca. Algumas vezes por ser carnal, por ser muito atrevido, por ser meio bobalhão, meio louco. E ele não perde uma oportunidade para te podar. Ele poda legal. E às vezes eu saía num carro velho, voltando para o Mato Grosso, e eu falava: Jesus, eu não tenho nada a ver com esse batistão. O que eu tenho a ver com esse pastor? Ele pensa de um jeito, eu penso do outro. E tem hora que eu estava falando só com, não sei se era com meus botões ou com meus demônios, que às vezes a gente fala com a gente mesmo. Eu estava reclamando, murmurando. Um dia Jesus falou assim: cala a boca e obedece. Eu fui até em casa chorando, e eu não tinha coragem de falar, nem me perdoa. A palavra foi tão forte nos meus ouvidos, falou assim: cala a boca e obedece. Outra vez apareceu em sonho, eu queria fugir, o pastor falou: ó, foge não, que você vai ter consequência. Eu hoje pastorei umas pessoas assim, bem difíceis de pastorear. Mas eu acho que eles nem são tão difíceis que nem eu. Eu vou contar uma história que alguns de vocês já conhecem essa história. Quando eu ungi a primeira vez, eu ungi 7 casais. E esses 7 que eu ungi a primeira vez, só um que era um irmão meu mais velho que
que era um diácono da Assembleia de Deus, que veio. Os outros eu tinha gerado eles. Então assim, eu estava assim meio pomposo. Eu já tinha uma igreja com 700 crentes. Em 7 anos, do dia que eu comecei, com 7 anos e meio, eu entreguei uma igreja com 1.300 pessoas. Cheguei a ter um batismo de 322 pessoas num batismo. Então eu estava assim meio inchado, para não dizer possuído, mas estava assim meio ensoberbecido, com aquele pecadinho de Satanás, né? Aquele pecadinho que jogou ele lá de cima. E teve uma noite que eu sonhei que um porquinho me acompanhava. Quem já conhece a história do porquinho aqui? Ó, tem uma porção que conhece, mas dá só uns 20%. Eu estou dizendo, foi quando eu ungi a primeira leva de pastor, que eu tinha gerado. Eu sonhei que tinha um porquinho vermelho, assim, muito parecido comigo, né, do rock. Aonde eu estava, o porquinho estava. Eu estava de avião, o porquinho estava. E eu tocava o porquinho para fora do avião. Quando vê o porquinho, estava debaixo do banco do avião. O porquinho me deixava louco. Estava de ônibus, estava de carro. E o púlpito meu era de um púlpito de mogno, fechado assim. O porquinho ficava aqui. Quando eu falava dos meus feitos, que aconteceu um milagre assim, que Deus fez isso, e que aconteceu isso, o porquinho fuçava aqui na minha perna e falava assim: valeu, mano. O porquinho falava gíria comigo, cara. Me chamava de mano, valeu, mano, você é o cara. O porquinho falava para mim, você é o cara. Meu pastor não falava, mas o porquinho falava. Meu pastor não me elogiava, mas meu porquinho me elogiava. Só que aquele ano eu tinha feito um propósito de fazer 12 jejum de 3 dias seco. Todo mês eu fazia 3 dias sem beber água. Parava 3 dias. E isso agora já estava quase no fim do ano. E quando eu estava desesperado, porque eu chutava aquele porco na parede, assim com tudo, ele batia na parede que ele esparramava, parecia aquelas massinhas de criança, e ele fazia e voltava. Tem um filme, não sei se é Duro de Matar, Schwarzenegger, acho que é esse cara, né? Que você dá uns tiros e depois o corpo dele volta. O porquinho era daquele jeito. Quanto mais eu matava, mais forte o porco ficava. Eu não conseguia acabar com aquele porco. Só que chegou um anjo no sonho e falou assim: precisa se arrepender e descobrir o nome do porco para você vencer ele. Eu falei: é porco? Ele falou: não, tem que descobrir o nome do porco. Eu falei: mas é porco? Ele falou assim: está tatuado nas costas do porco o nome do porco. Só que eu tinha batido tanto naquele porco, naquele sonho, que o porquinho já andava longe com medo de mim. E eu ia chegando em casa, e o porquinho estava deitado na área, em frente à janela que ficava na sala. E no sonho eu rodeei a casa, entrei pela cozinha, vim pela frente, arrodeei e cheguei na janela assim, quase sem respirar. Que eu queria saber o nome do porco, eu tinha que saber o nome do porco. Estava tatuado nas costas dele, olha o nome dele: Argumento. Quando o teu pastor te repreende e você argumenta, você vai piorar naquela área. Se você tem um defeito e chegar atrasado, pede oração, expulsa esse demônio da minha vida, não argumenta. Enquanto você argumenta, você está caminhando numa justiça humana e diabólica. Mas quando você reconhece o seu erro, por isso que Isaías disse: as vossas justiças, a tua maneira de se justificar é trapo de imundícia. É como o cachorro morto na saída da cidade. Cachorro velho que os urubus estão rasgando na saída da cidade. Esse é o seu argumento. Então no sonho eu disse: sai, demônio do argumento. Eu dei um grito que a minha mulher deu um pulo na cama. E eu vi que o porco virou fumaça. Mas Deus tinha permitido umas dívidas, umas situações difíceis para mim, para dar uma quebrada no meu orgulho. E outra, quando eu estava assim bem pequeno, eu dava dízimo, tudo certinho. Depois eu fui crescendo, foi entrando dinheiro, fui abrindo igreja, e eu dava alguma coisa para o meu pastor. Eu dei uma barrelada, mas meu pastor agradecia, porque eu ainda era um dos que dava muito. Então ele ficava agradecido, ainda me honrava, eu enchia a minha bola. Olha, o Davi deu um carro, o Davi deu isso, deu aquilo. Só para a missão eu dei 12 carros, 4 eu dei para o meu pastor. Só ali eu dei 16 carros. Mas essa semana passada completou 35 carros que eu já ofertei. Então a coisa estava difícil para mim.
E eu fui conversar com o meu pastor. E ele tem umas cadeiras de fio na casa dele. Ele colocou a cadeira dele bem pertinho da minha. E colocou os pés, onde fica a travessa de você colocar as mãos ali, ele colocou os pés. Me olhou e falou assim: eu acredito que você vai prestar. Eu até penso que você vai ser um homem de Deus. Eu calado aqui, porque a história do porquinho, eu ia dizer para ele, se eu não tivesse a história do porquinho, eu ia dizer, eu já sou um homem de Deus. E ele foi dizendo um monte de coisa para mim. Meu pastor não vê demônio. Quando ele vê um demônio, ele conta tantas vezes que ele viu aquele demônio, né? Ele é bom para ver anjo, eu que sou bom para ver demônio. E aí ele falou assim: mas eu tenho um negócio para te dizer hoje muito sério. Tem um demônio que anda com você. E eu pensei comigo, ele viu o meu porquinho. E no sonho era assim: se meu pastor visse o meu porquinho, ele não ia deixar eu pregar nos eventos. E eu estava pregando nos eventos, né? E lá nos intensivos, nos eventos, faziam uma ficha assim para ver quem ficou melhor. E eu lutava para ficar entre 4 ou 5 primeiros, né? Aí um tempo começou a vir Luciano Subirá, Luiz Hermino, os outros. Eu fui lá para 10. Depois não sei se foi minhas orações, eles foram tudo embora. Então eu cresci de novo. Melhorei na votação de novo. Mas meu pastor não podia ver meu porquinho. Ele sentou e falou assim: você tem que tomar um cuidado. Se você não vencer o diabo que anda com você, ele vai te vencer. E eu assim, tentando disfarçar, eu falei: mas que diabo, pastor? Ele falou assim: o demônio do argumento. Sabe quantos dias eu levei para falar para ele do sonho? 5 anos. E tem hora que eu quero argumentar. Esses dias eu fiz um evento. Uma semana antes do evento, o meu pastor, ele ficou bravo demais comigo. Ele me mandou uns áudios assim, me dando uma taca. E eu ia argumentar. E aí eu escrevi assim: me perdoa meu pastor, me perdoa meu pastor, me perdoa. E eu fui mandando, depois mandei um áudio pedindo perdão. Aí quando eu cheguei, ele me deu mais uns cutucão. Aí me abraçou, me beijou e me abençoou, né? Mas eu já cheguei dando oferta logo, viu? Cheguei pronto para apanhar. Sim senhor e não senhor. E eu desconfio que muitos pastores hoje podiam estar vivendo numa dimensão muito maior que a dimensão do Neivar, plantando igreja e ungindo pessoas, mas eles não se submetem à autoridade, eles não aceitam autoridade. Muitas famílias podiam estar totalmente diferentes, mas não se submetem à autoridade. Não consegue andar na motivação que Deus deu através do livro para você andar. E então a aprovação, ela vem para um e para outro. Só que a aprovação faz assim: um ele aprova e outro ele reprova. Um ele aprova e o outro ele reprova. A Bíblia diz: em tudo sois provados. Mas no dia da aprovação, ele vai dizer: você pode continuar. Eu vou te limpar e você continua. Ou ele vai dizer: você precisa ser parado, ser reprovado. O apóstolo Paulo, ele escreve algumas vezes, e uma das vezes em 1 Coríntios 9, ele diz que ele esmurrava o corpo e remia o tempo. Sabe o que é não perder tempo? Para que ele não fosse reprovado. Eu tenho medo disso. Quando eu conheci meu pastor, toda reunião que a gente vinha, ele falava esse texto, que Paulo tinha temor de ser reprovado. Para você que é pastor, para você que vai ser ungido, você já imaginou se Paulo dizia que eu tenho que remir, que eu tenho que aproveitar meu tempo para mim não ser reprovado? E eu e você? E eu e você? Quantos porquinhos tem que morrer? Eu já fui em alguns lugares pregar e falei: pastor, que hora começa o culto? 7 horas. Eu chegar, não tem ninguém na igreja. Ninguém.
Nem o pastor. E ele não tinha vida secular. Estava assistindo o Datena. Contar mentira. Alguma coisa estava prendendo ele, o que era mais importante que aquilo. Você sabe que o inimigo tem sutileza, e às vezes ele coloca uma coisa para você caminhar, que aquilo é mais importante que o teu tempo na palavra. Sempre ele vai fazer isso. A função dele, ele não para. Um dia ele quer prender você de uma maneira, outro dia ele quer em outra. Essa é a função dele. A função tua é não ignorar os ardis dele. Paulo diz, não ignora os ardis de Satanás. Se Paulo tinha temor de ser reprovado, qual é o nível de temor que eu e você temos que ter nesse tempo? Paulo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha essas baboseiras tudo que tem aí da internet. Quanto essas coisas roubam o nosso tempo. Quanto isso rouba nosso tempo. Quanto isso atrapalha a nossa comunhão. Quanto isso atrapalha você chorar. Eu estava dentro daquele jejum de 70 dias pelo Brasil e começou essa guerra. E o jejum estava causando uma angústia, então meu divertimento era ver da guerra. Tudo que estava escrito Ucrânia, você botava Ucrânia, aparecia tudo lá, ou Rússia, né? E eu estava vendo, e quando eu estava passando quase uma semana, eu vi que eu estava perdendo as forças de orar. E o Senhor falou para mim, sai dessa guerra, fica na que eu te dei. Eu já estava lá na Ucrânia, já estava querendo dar uns tiros lá também. A nossa guerra não é carne e sangue. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje tem umas 10 guerras acontecendo, mas essa aí, ela tá impulsionada pelos Estados Unidos. Daqui para Jesus vem, talvez vai acontecer mais umas 200 guerras, tá? Porque ele falou que vai acontecer muita guerra, vai acontecer muito terremoto, vai acontecer tanta coisa, mas vai acontecer que vai vir uma glória de Deus sobre a igreja, para nós sacudir o Brasil com o poder de Deus. E nós não temos nada a ver com os terremotos, nada a ver com as guerras e nada a ver com as fomes, porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. As guerras, sabe o que as guerras vão fazer para a igreja? Abrir porta para os missionários. Sabe o que os terremotos vão fazer? Abrir porta para o missionário. Sabe o que a fome vai fazer? Abrir porta para a igreja. Os maremotos que vão vir e vão engolir cidades, abrirão porta para a igreja. Está tudo no pacote. Eu já estou esperando. Estou querendo que isso aconteça. Começa logo, Jesus. Multiplica logo, que eu estou querendo ganhar alma. Eu estou querendo manifestar o reino, e o poder do reino, e a vontade dele no reino. É para isso que a igreja foi chamada. Não é para ficar, olha, será que vai ter terremoto? Porque se você morrer, você vai para o céu. Nós não temos ainda para o céu mesmo. Então onde tem um crente, Deus é glorificado quando ele morre. Não temos que ficar pensando nisso e pensando naquilo. Não, tudo isso vai abrir porta. Tudo isso. E quanto maior for as trevas, maior a glória que vai nascendo sobre ti. Vou até aqui, Neivar. Vou só até aqui. É contigo agora.